Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falarmos sobre os 11 livros que eu indico para compreendermos mais os nossos meios e objetos de estudo. Quais são os meios que nós utilizamos? A leitura, a audição, a escrita, e os objetos são aí aquilo que nós temos à mão, né? São vídeos ou são livros, mas sobretudo o foco aqui estará direcionado aos livros, porque é o objeto que o intelectual, aquele estudioso, utiliza mais na sua vida de busca de conhecimento. Então nós vamos traçar para vocês aqui esses 11 livros em ordem que você possa dispor aí e que seja interessante para o seu estudo. Primeiramente, a linguagem. Quando nós utilizamos livros, é interessante compreendermos a própria linguagem que estamos utilizando, ou mesmo quando a gente assiste uma palestra, assiste um vídeo, é interessante compreendermos de onde veio o uso da língua. Então por isso esse livro aqui, Uma Breve História da Linguagem, Introdução à Origem das Línguas, de Stephen Roger Fisher. Nesse livro ele vai traçar sobre a história sobre como surgiram as línguas ao longo do tempo, com os estudos mais recentes, né, especialmente no âmbito da linguística. Então é um livro bem interessante, não é necessário ser um especialista em linguística para entender essa obra. Na verdade é uma obra introdutória para quem quer compreender mais essa questão toda da história, de onde surgiu as línguas, as várias ramificações, né, especialmente em nossa língua, o português e as suas origens. Então, para compreender como houve todo esse processo linguístico, ele faz comparações aqui da nossa linguagem e também a simbólica, também a relação da linguagem que os animais utilizam e um pouco da comparação com a nossa linguagem. Então, é primário para o intelectual entender a sua linguagem, entender as formas de expressão e como que chegamos até esse momento de complexidade de comunicação através das línguas. Então, por isso, a primeira recomendação é do Stephen Roger, né? Ele diz aqui na contracapa: a linguagem surgiu nos primórdios de nossa existência e está totalmente relacionada à evolução de todas as criaturas, tanto quanto do seu modo de se relacionar. Ela é uma das mais importantes ferramentas que o ser humano conquistou ao longo dos tempos, a qual o possibilita se desenvolver e aprender sobre si próprio e o mundo que o cerca. Veremos como a linguagem humana evoluiu e as modificações nela ocorridas ao longo da história, até chegarmos ao seu estágio atual e termos uma prévia de como poderá vir a ser no futuro, com o avanço da tecnologia. Então é bem interessante. Esse livro, inclusive, foi recomendado aqui pelo Noam Chomsky, né, que é um linguista. Então é interessante compreendermos a linguagem. Quanto o prefácio diz aqui: comunicação animal e linguagem, primatas falantes, primeiras famílias das linguagens, a linguagem escrita, as várias linhagens dos idiomas, em direção à ciência da linguagem, ou seja, como surgiu a linguística como estudo, a sociedade em linguagem e o indicativo futuro. Então é um livro para compreendermos a linguagem. Então, antes de mais nada, na vida intelectual, é importante ter um bom domínio da linguagem e compreender como surgiu, faz aí ter essa importância esse livro. Ao sabermos, entendermos como surgiu a linguagem, como isso refletiu, nós temos também a ideia da escrita. Então, por isso, analisar como surgiu a escrita. Nesse livro também do Stephen Roger Fisher, ele narra como surgiu a escrita, como foi se desenvolvendo os primeiros escritos ao longo dos vários séculos e como se formaram os alfabetos, até chegarmos ao alfabeto que nós utilizamos, que é o alfabeto romano, né? Então é bem interessante aqui, ele vai traçar toda essa evolução sobre os usos, o que as pessoas tinham em relação a cada alfabeto, como elas se relacionavam com essas escritas, né? E várias coisas e curiosidades interessantes, né? Então ele vai apresentar aqui toda essa trajetória, né? A escrita fascina a todos. Há cerca de 6.000 anos, essa ferramenta, uma das mais versáteis e interessantes da sociedade, vem sendo utilizada como fundamento do conhecimento humano, agente cultural da sociedade, meio de expressão democrática e informação popular, e uma forma de arte em si, entre outras possíveis manifestações. Então aqui é a história da escrita, né? Como que surgiu a história da escrita. Ele vai colocar do entalhe a tabuletas, a arte que fala, sistemas de fala, de alfa a ômega, a regênese da Ásia Oriental, depois as Américas, o teclado do pergaminho, depois um roteiro para o futuro. Então aqui você tem a história da linguagem e a história da escrita. Como surgiu a língua e como surgiu a escrita dessa língua.
Depois nós temos também que a língua em si, utilizada através do instrumento e através da escrita, ela também tem uma repercussão, que é a leitura. Então temos aqui a história da leitura do Stephen Roger Fisher também. Então esse autor escreveu a história da linguagem, e a história da escrita e a história da leitura. Como que a escrita repercutiu para aqueles que liam. Então é um livro muito interessante, né? Diz aqui, é um apanhado brilhante e humano da história da leitura, de seus primórdios na antiga Mesopotâmia e Egito até os e-mails e a internet. Fisher assume um ponto de vista verdadeiramente mundial e ainda assim nunca perde de vista as lutas do leitor individual. Então, tratando toda a história aí da leitura. Então nós temos aqui as três formas grandiosas de se comunicar, né? Através da fala, da linguagem, através da escrita e através da leitura, né? Esses três livros formam aí um bom caminho para entendermos qual a repercussão que a linguagem, que a escrita e que a leitura teve ao longo dos séculos, né? Depois de analisarmos isso, essa frente básica, nós temos agora que analisar os instrumentos, propriamente os objetos, né? A língua, a escrita e a leitura são instrumentos, meios com que nós utilizamos para tratar do conhecimento. Agora temos os objetos, aquilo que é depositado esse conhecimento, que é basicamente os livros. Então por isso que é interessante vermos aqui a história do livro do Frédéric Barbier, o francês, aqui pela editora paulistana. Esse livro ele conta toda a história do livro, desde os seus tempos mais antigos até o tempo mais recente, né? E aqui diz, é uma obra que permite ao leitor iniciar-se nos estudos da história da escrita e do impresso, do qual o livro faz parte. Esse é o principal interesse em apresentar a obra ao público brasileiro. São diversos temas que podem ser depreendidos do livro. Aqui ele vai tratar, deixa eu olhar aqui para vocês o índice, né? Temos aqui o tempo do manuscrito, né, quando era o manuscrito, até o surgimento do Codex, depois sobre a evolução do livro como forma, depois a origem da imprensa com Gutenberg, depois ainda as questões políticas, sociais, humanistas relacionadas ao livro, né, o livro do Antigo Regime, que ele vai colocar aqui como era feita toda a questão da impressão, o aumento do público, depois a segunda revolução dos livros, que é a difusão em massa dos livros. Então trata aí desde os primórdios do livro até o momento atual, como o livro repercutiu na sociedade, como as pessoas entendiam o próprio livro como objeto e a sua evolução, como chegou até os nossos dias atuais. Então veja que há toda uma linha, né? Primeiro entendemos a nossa língua, depois entendemos a escrita, depois entendemos a leitura. Então note que há uma diferença no livro da história da escrita. Ele vai tratar sobre a evolução da escrita em si, não propriamente do livro como objeto a ser estudado. Enquanto que aqui no livro História do Livro, do Frédéric Barbier, ele vai tratar o livro em si e a repercussão que ele teve ao longo de vários anos. Então depois disso, nós temos aqui também do mesmo autor, Frédéric Barbier, A Europa de Gutenberg, o livro e a invenção da modernidade ocidental, séculos 13 ao 16. Nesse livro aqui, ele vai tratar sobre como a imprensa de Gutenberg repercutiu na Europa e como isso mudou o mundo. Então, enquanto que o Frédéric Barbier aqui analisa a história do livro, como ele evoluiu ao longo de vários séculos, desde o momento em que ele surgiu até o período atual, aqui ele vai ter um foco maior na repercussão da imprensa desde da origem de Gutenberg até os dias atuais. Depois nós temos também do mesmo autor, o Frédéric Barbier, que ele era um grande especialista, né, em se tratando aí de bibliofilia e livros, História das Bibliotecas, né, de Alexandria às Bibliotecas Virtuais. Então, enquanto que ele trata sobre a história do livro, depois ele trata sobre a história da imprensa, e agora ele trata sobre a história das bibliotecas, como que esse amontoado de livros teve aí a sua história ao longo de vários séculos, né? Aqui coloca, mas o que é uma biblioteca? A banalidade de determinados termos torna-os paradoxalmente mais transparentes. Se todos acham que sabem o que é um livro ou uma biblioteca, é porque a palavra empregada todos os dias e sem pensar não parece mais colocar problemas. Na realidade, essa evidência é um engodo, e a história do léxico constitui também, como mostraram os pesquisadores alemães, uma via de acesso muito significativa para a história dos discursos, do pensamento e das ideias. Então aqui ele vai tratar toda uma evolução das bibliotecas, nas origens antigas, nas bibliotecas orientais,
em Alexandria, né? Depois sobre a modernidade, a evolução, o tempo do homem, a inovação barroca, as bibliotecas e a invenção do absolutismo. Então trata toda a história até chegar no momento atual, né? Então muito interessante isso. Depois de analisarmos todo esse objeto, ou seja, analisarmos a história do livro e a história das bibliotecas, nós temos que também analisar um pouco do conhecimento, de como que ele é estruturado. Então por isso que nós temos o livro aqui, o Mapa do Conhecimento, Speculum Mentis, de Collingwood. Aqui ele vai tratar sobre as divisões do conhecimento humano para compreendermos. Então é muito interessante isso. Então ele vai tratar aqui, por exemplo, sobre a arte, o que é a arte, como ela repercute no próprio ser humano, a religião, a ciência, história, a filosofia. São os meios de acesso ao conhecimento. Então, uma vez que nós temos tudo isso estruturado, primeiro, quanto aos instrumentos, né, a linguagem, a história da linguagem, a história da escrita e a história da leitura. Depois nós analisamos a história dos objetos, história do livro, história da imprensa, história da biblioteca. Analisamos o próprio conhecimento na sua divisão, através do Mapa do Conhecimento, do Collingwood. E com tudo isso, com toda essa evolução, os intelectuais utilizaram-se da linguagem, dos livros, das bibliotecas e formaram, com o passar do tempo, o que a gente conhece como universidade. E a universidade ela trouxe uma boa inovação. Por quê? A universidade preserva esses manuscritos, preserva essas obras e transmite o conhecimento de geração em geração e consegue fazer com que esse conhecimento ele evolua com o passar do tempo, ele seja agregado e traga novas informações ao longo do tempo. Por isso nós temos uma boa evolução do conhecimento a partir do século XII na Europa em diante, dos conhecimentos através da universidade. Então, por isso, livros que tratam sobre a história da universidade. Temos aqui a história da universidade aqui da Christopher Charles e Jacques Weger, publicado pela Unesp, onde vai tratar aqui sobre a origem da universidade no período medieval, que foi fundada pela Igreja Católica e que foi evoluindo até chegar aos tempos atuais com as universidades laicas. Então verifique aqui que é o meio de pegar todo esse conhecimento, proteger esse conhecimento acumulado dos livros e de repassar isso de geração em geração de uma forma segura, de uma forma técnica. Outro livro também que trata sobre a origem das universidades é o de Charles Homer Haskins, né, a Ascensão das Universidades. Então são esses livros tratando aqui sobre essas coisas relativas à vida intelectual. Outros dois livros que eu posso indicar aqui apenas como complemento, né, o livro O Mundo da Escrita, do Martin Buchner, né, Como a Literatura Transformou a Civilização. Ele aqui vai tratar um pouco da história da leitura, das obras importantes que influenciaram. Outra também indicação é uma história da leitura do Alberto Manguel, tratando sobre a história da leitura em si. Mas são livros aqui que eu consideraria como complementares. Então, seguindo toda essa lógica, esse raciocínio quanto ao conhecimento, nós temos que nossa primeira forma de utilizar o conhecimento é através do idioma, depois através da escrita, depois através da leitura, depois analisamos a história do livro como objeto, depois a história da imprensa, depois a história das bibliotecas. E juntando essa linguagem, essa comunicação e esses livros, temos acesso a uma divisão aí do conhecimento que seja interessante para estudos e com isso formamos as universidades para manter esse estudo acumulado. Então são essas indicações que eu tenho para vocês aqui. São livros realmente muito interessantes, eu pretendo analisar esses livros ainda com mais detalhes, ainda cada um deles aqui no canal, mas há toda uma lógica em torno aí dessa seleção que eu fiz para que vocês possam compreender os instrumentos e objetos do estudo, os instrumentos e objetos da vida intelectual, e realmente são obras fascinantes compreender tudo isso que nós utilizamos, né? Não adianta nada nós lidarmos com um livro sem saber para que o livro serve, ou como o livro repercutiu ao longo da história, como ele pode ser utilizado da melhor forma possível. Da mesma forma, a leitura, compreender como ler melhor, como a leitura se desenvolveu e como a escrita se desenvolveu ao longo do tempo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, deixe nos comentários alguma consideração sobre isso. Muito obrigado pela atenção.